Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Caridade, aqui presencialmente ou virtualmente. Que possamos todos, na noite de hoje, colher os frutos que nos serão entregues através da palestra a ser proferida pelo nosso irmão Gustavo. Que possamos levar os ensinamentos de hoje para o nosso cotidiano deles e os colocando em prática. E que nessa noite, durante a atividade doutrinária, possamos nos manter completamente atentos às lições que serão passadas, porque além do aprendizado, nós estaremos assim dispostos, à disposição dos benfeitores espirituais que atuam durante as atividades, que já se encontram atuando na casa, podendo nos trazer benefícios de que sejamos merecedores e necessitados. Para iniciar as atividades na noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, ativar a nossa mente, elevando as nossas vibrações para facilitar o acesso a nós pelos benfeitores amigos. E rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Está aberta a primeira parte das atividades da noite, com a palavra o nosso irmão Gustavo. Boa noite a todos, aos irmãos aqui presentes essa noite e aqueles que nos acompanham através da internet. O tema dessa noite é a lei do progresso. A lei do progresso acaba permeando praticamente toda a doutrina espírita. Talvez não como a meta final, o progresso por si só, mas o mecanismo através do qual nós, espíritos simples e ignorantes, que nascemos, que viemos ao universo, alcançaremos um dia a angelitude. Talvez pode parecer até um pouco piegas a gente pensar, angelitude, a perfeição, eu aqui. Mas nós veremos, irmãos, que com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, não há nada de sentimentalista ou tão fantasioso em tal hipótese. Acima de tudo, porque se trata de uma questão de justiça, de equidade de Deus para com todos os seus filhos, todos criados do mesmo modo, com as oportunidades de vivenciar, aprender, evoluir, servir no bem e amar. Sempre quando a gente vai falar da lei do progresso, pelo menos eu gosto bastante de deixar claro a diferença entre progresso e evolução, tá? Num primeiro momento,
progresso e evolução são utilizados como sinônimos. Dentro da doutrina espírita hoje, sim, são utilizados como sinônimos. Tanto é que é comum a gente ver a palavra progresso sendo colocada junta do termo evolução, como por exemplo, em uma das obras psicografadas por Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. A origem das palavras, contudo, é um pouco diferente. Ali naquele período em que Kardec escreveu as suas obras, ele utilizou muito o termo progresso, o progredir, que aliás era uma palavra muito utilizada, principalmente na França, por uma corrente filosófica que era o positivismo, que veio depois a influenciar até mesmo os ditos que estão na nossa bandeira de ordem e progresso. Já a evolução passou a ser muito utilizada com a obra de Charles Darwin, biólogo, pesquisador, que nos trouxe a teoria da evolução das espécies, onde evoluir é, através de várias e várias gerações, espécies se adaptarem de uma forma melhor ou não a um determinado ambiente. Por exemplo, uma ave, isso segundo os estudos de Darwin, uma ave poderia, por exemplo, mudar com o tempo, não é que ela mude por intenção, mas aquela espécie ao longo do tempo, em uma ilha com certa fruta de uma casca mais grossa, a ave que passasse a ter um bico um pouco mais resistente, que fosse se modificando ao longo do tempo, para se adaptar, quebrar melhor aquela noz, seria a espécie que teria mais sucesso em sobreviver por conseguir se alimentar mais. Então, quando na biologia a gente ouve o termo evolução, ele significa principalmente mudanças que adaptam os indivíduos enquanto parte de uma espécie para sobreviverem melhor àquele local onde elas estão. Não que necessariamente significa um progresso, uma melhoria. Às vezes um animal que é mais, digamos assim, bruto na sua constituição ou não é tão complexo, vai conseguir se adaptar melhor a um determinado ambiente do que um animal que nós consideraríamos mais perfeito do que esse. Só para colocar mais um ponto, o Livro dos Espíritos, então, ele não utiliza, até pelo momento histórico dele, nenhuma vez o termo evolução, mas o progresso, sim, é visto muitas vezes. De forma geral, a não ser que seja explicitada essa exceção, no Espiritismo, evolução significa progresso. Mas quais são as características do progresso de acordo com o Livro dos Espíritos? A primeira de todas é que o progresso ele se dá em duas vertentes, em duas asas, digamos assim, que andam em paralelo. O progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual vem da nossa capacidade de compreender e entender as coisas do mundo, a natureza. O progresso moral geralmente vem, digamos assim, geralmente o progresso intelectual, melhor dizendo, o progresso intelectual é uma alavanca ao progresso moral, dando capacidade do indivíduo compreender a importância de certas ações morais, de certos sentimentos, próximo do fazer o certo. Uma das principais características, então, principalmente em contraponto ao termo evolução, é que para o Espiritismo não se regride jamais. A gente vai ver apenas uma exceção, mas para o Espiritismo não regride jamais. Muitas vezes a gente pode olhar para um indivíduo, para uma pessoa e dizer: meu Deus, estava andando tão bem, agora parece que está voltando para trás de um jeito tão feio. Quando nós falamos da profissão, da nossa vida financeira e material,
do prestígio social. É difícil manter tudo isso, porque são as coisas transitórias, materiais e pertinentes ao mundo. Os progressos que nós realizamos dentro de nós, no nosso intelecto, na nossa capacidade moral, no quanto conseguimos já amar ao próximo, mesmo aquele que não nos é tão próximo. Essas são coisas, essas são, digamos assim, as verdadeiras dádivas que nunca regridem. Eventualmente, crises e achar que está regredindo. Mas talvez seja um momento de teste, e ali uma oportunidade, onde até a nossa própria autoconfiança às vezes titubeia e diz: meu Deus, eu estou dando passos para trás agora. Mas nós não damos esses passos para trás de acordo com a doutrina espírita. Nós podemos deixar que uma má tendência nossa que estava latente, de repente surja, retorne, faça-se prevalecer sobre outras das nossas coisas boas. Mas aquilo que a gente realmente desenvolveu de bom, as nossas virtudes enquanto ser humano, essa nós não perderemos, nem faremos retrocesso. O progresso, ele se dá em dois grandes âmbitos, o individual e o coletivo. E lendo o Livro dos Espíritos, e faço o convite para que vocês possam ler ao menos as primeiras questões sobre o estado da natureza e a lei natural, ele dá uma ênfase bastante grande sobre o progresso coletivo, nos esclarecendo que esse progresso não se dá só em nível individual de cada pessoa, mas que as sociedades também progridem. A civilização, digamos, a civilização humana como um todo, também progride. E nós sabemos, também pelas obras de Kardec, que os mundos também progridem. As sociedades serão a única exceção a essa regra de que o progresso sempre avança. Kardec nos explica que o mecanismo em que as sociedades parecem regredir, na verdade, se dá por uma consequência da reencarnação de certos espíritos, que vão deixando de reencarnar naquela civilização por já terem alcançado um determinado nível de elevação, e que dão espaço então para que irmãos menos adiantados tomem o seu lugar. Às vezes a sociedade que estava num ótimo percurso pode ceder às grandes chagas também do progresso, que são o egoísmo e o orgulho. E aí nós vemos sim que existem cidades, nações, impérios que sucumbem ao tempo. Já os mundos, pelo menos nas obras de Kardec, não há nenhuma, não se cogita essa possibilidade de retrocesso, né? E Kardec nos coloca que os mundos podem ser primitivos, de provas e expiações, aquele no qual nos encontramos, de regeneração, aquele no qual estamos adentrando, os mundos felizes e os celestes ou divinos. Um outro ponto importante sobre o progresso é que ele não pode ser parado, sendo uma lei natural, uma lei divina. Ele está presente, mesmo naquele indivíduo ou naquela coletividade que mais resiste ao bem ou à sua prática. Nos indivíduos,
nós não teremos como escapar das provas, das expiações, das adversidades que virão até nós. Mesmo o deixar esta vida, como o Espiritismo nos esclarece, a ação extrema e triste de quem decide tirar a própria vida, tem as suas consequências do lado de lá, muito dolorosas, mas que diante de um ato extremo do indivíduo em querer abandonar a vida para cessar alguma das suas dores, ele encontrará também os mecanismos para aprender com esta dura lição e poder seguir o seu caminho rumo ao progresso. Nas coletividades, o progresso também não pode ser parado. E Kardec nos deixa claro, os espíritos, através da compilação de Kardec, nos deixam isso muito claro, de que o progresso das coletividades pode ser até retardado, mas não parado completamente. E ele faz até, num desses pontos, uma comparação. É como se aqueles que tentam retardar o progresso da humanidade fossem pequeninas pedras, que a carruagem do progresso passa por cima sem maiores solavancos. Tem uma duplinha que é muito frequente aparecer nas palestras na Casa Espírita, não à toa, que também são os maiores obstáculos ao progresso: o orgulho e o egoísmo, tanto ao nosso progresso individual, quanto muitas vezes ao progresso das sociedades. E uma coisa muito interessante, saindo agora desses empecilhos que depois a gente retoma um pouquinho ao progresso, é que quando nós pensamos no progresso do nosso mundo, no progresso da nossa sociedade, Kardec nos deixa bem claro que os indivíduos promovem o progresso coletivo. As nossas ações, as nossas palavras, o trabalho, as atividades no bem que nós desempenhamos, têm sim um impacto. Sobre o progresso da coletividade. Irmãos, tendo passado essa breve exposição daquilo que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, aqui eu procurei trazer principalmente as características, os principais pontos do que é definido como progresso. Eu gostaria de tentar fazer algumas reflexões com os irmãos sobre o que essa lei natural e divina, que, como os Espíritos nos dizem, todos nós trazemos conosco profundamente na nossa alma, em nossos espíritos, nós temos a noção, a percepção, o conhecimento das leis naturais, das leis divinas. E nós, espíritos imperfeitos, buscando a nossa melhora, a superação das dificuldades, das adversidades do nosso dia a dia, o que nós podemos fazer com aquilo que Kardec nos coloca, que os espíritos nos trazem no capítulo da Lei do Progresso? Coletivamente, se a gente for pensar como nós podemos fazer algo coletivamente, eu gostaria de trazer aos irmãos duas reflexões sobre o impacto que melhorias intelectuais, principalmente materiais, têm
sobre a vida dos indivíduos na perspectiva espírita. Por exemplo, a expectativa de vida nossa hoje no planeta como um todo é praticamente, se não o dobro, daquela do ano de 1750. Hoje, os países com as menores expectativas de vida, que estão em guerras profundas e sofrem com a fome, nesses países ainda, a expectativa de vida é um pouco mais alta hoje do que a do país que tinha melhor expectativa de vida em 1770. Em 1770, se eu não me engano, Noruega e Reino Unido eram um dos primeiros países que faziam, de certa forma, algum registro da idade dos seus indivíduos. E lá nós temos a expectativa de vida na faixa dos 40 anos de idade. Hoje, os países do planeta que têm as menores expectativas de vida estão aí, na casa dos 40 anos. Vacinas, tratamentos médicos, medicamentos, higiene, tudo isso melhorou a expectativa de vida. E se nós pensarmos o passar do tempo nessa nossa vida, quanto mais nós podemos aprender sobre o que nos aconteceu no passado, compartilhar com os irmãos que estão à nossa volta, aprender dos erros que cometemos, sermos humildes, quando nos chega determinada condição de saúde ou de idade, onde dependemos em muito do auxílio de um próximo, todas essas são grandes oportunidades para o espírito. E se nós pensamos na coletividade, a saúde, sim, é algo muito importante para o progresso dos espíritos que aqui estão encarnados. Um outro ponto muito relevante será a educação. A taxa de analfabetismo no nosso país, meio século atrás, era altíssima. Hoje já não tanto. Claro, nos defrontamos com outro tipo de analfabetismo, que é o funcional, muitas vezes. Mas a educação na nossa sociedade já consegue abraçar muitos outros irmãos. E se nós pensamos na perspectiva do progresso da nossa sociedade, do bem que a nossa sociedade, esse grupo que somos todos nós enquanto cidade, estado, país, educar significa dar a possibilidade de um irmão aprender a ler corretamente, interpretar aquilo que lhe é dito, entender de uma forma mais profunda o que se está passando na sua sociedade, não ficar à margem de quem possa vir a lhe enganar. E saúde e educação, portanto, são grandes mecanismos intelectuais, materiais, que vão possibilitar aos indivíduos progresso individual, progresso espiritual. Eu já tive a oportunidade de, na casa espírita, ouvir irmãos que relatavam dificuldades em ler o Livro dos Espíritos. Não à toa, é um texto difícil, de 1860, dessa década, que nos traz um vocabulário que procura distinguir certas situações e que por isso deixa, às vezes, o texto pesado a quem não está habituado, que exige concentração. Quanto melhor fosse a educação no nosso país,
mais irmãos poderiam ter as obras de Kardec nas mãos e, através da sua leitura, compreender com profundidade. Até mesmo um pequeno livro, daqueles que às vezes a gente carrega no bolso, que podem nos trazer um conforto numa hora de desespero. E aí, meus irmãos, nós, enquanto indivíduos, podemos auxiliar na evolução, no progresso da nossa sociedade, vamos pensar do nosso Brasil? Sim, podemos e muito. Podemos auxiliar, talvez no primeiro momento, talvez seja aquele melhor para começarmos, desempenhando bem as nossas profissões, as nossas atividades úteis para com a sociedade. Mesmo que nós não tenhamos uma remuneração em dinheiro, nós podemos contribuir nas mais variadas profissões, nas mais simples, ajudando irmãos. E se nós pensarmos que nós podemos fazer com que a educação e a saúde do nosso país estejam um pouco melhores, ainda que muito indiretamente, mesmo trabalhando com o comércio, mesmo que eu trabalhe vendendo bijuterias, mesmo que eu seja um alfaiate, existem muitas possibilidades de, com a profissão, auxiliar a nossa sociedade como um todo. Depois, podemos pensar que se nós agirmos, irmãos, como bons cidadãos, se todo o nosso país se esforçasse para exercer a cidadania e a pensar não somente no próprio umbigo, mas também no próximo, quão melhor nós poderíamos estar enquanto nação, enquanto país. Exercendo então, enquanto cidadão, o nosso papel, primeiro, de cumprir os nossos deveres, de fazer respeitar o nosso direito, de buscar a justiça, não de buscar, digamos assim, acalmar o meu orgulho ferido, de buscar a justiça quando necessário, de muitas vezes, irmãos, de escolhermos devidamente os nossos representantes, aqueles que tomam decisões muito importantes para a nossa nação, considerando, por exemplo, a saúde e a educação do nosso país. E aqui na Casa Espírita não vale, nós não discutiremos determinada posição ideológica ou política, mas o espírita, enquanto pessoa de bem, que procura ser uma pessoa de bem, deve levar isso em consideração, o de acompanhar, se preocupar, e pelo menos na hora de votar, fazer isso com determinada consciência, pois terá impacto naqueles dois pontos que nós falamos antes, que tem um reflexo tão grande sobre a oportunidade de nós espíritos progredirmos na saúde e na educação. Uma forma talvez simples, duas formas simples: exercer bem as nossas profissões, por mais humildes que sejam, como a irmã falou na mensagem que foi lida antes do início dos trabalhos. Como as nossas atividades, com um coração revolto, indignado porque não temos a remuneração que achamos justa? Sim, muitas vezes não será justa. Mas ao lado disso, quantas vezes não podemos colocar o nosso coração nas atividades simples que desempenhamos todos os dias? E é claro, todos nós temos a possibilidade de ir muito além e trabalhar também realizando a caridade.
da forma que pudermos, ajudando ao próximo, se dedicando, quem sabe, de forma voluntária a causas que exijam muito mais tempo e comprometimento. Como foi dito no texto do livro Sinal Verde, agora há pouco, o tempo é o hoje em dia. O serviço é luz. O serviço é luz. E quanto a nós, irmãos, já que nós estávamos tratando da coletividade, para a qual nós podemos sim contribuir e muito, nós, de espíritos simples e ignorantes, rumo a essa angelitude, não temos escapatória à lei do progresso. Podemos nos revoltar contra as coisas que nos sucedem, desacreditar em Deus, perder a fé, mas o progresso virá. Talvez, quando nos rebelamos, apenas mais duras e com um pouco mais de dor e sofrimento, mas o progresso virá. Contudo, nosso esforço, nosso interesse em encontrar esse progresso pode acelerar muito o tempo com o qual aprenderemos certas lições. Sabermos nos resignar e ter boa vontade diante das provas, das expiações, das adversidades e dos deveres que temos enquanto indivíduos. Isso sim nos fará avançar no nosso progresso, nos possibilitará carregar o jugo leve que Jesus Cristo nos ensinou. Mas nessa busca pelo progresso, por essa nossa melhoria, também é muito importante lembrar o respeito à nossa individualidade, o respeito a quem nós somos, ao nosso percurso, ao temperamento que temos já há tantos anos e que sabemos que não é do dia para a noite que irá mudar. Às vezes, é pior do dia para a noite do que achar que não vai mudar. Nós temos que respeitar também as nossas limitações. Às vezes encontramos irmãos, por exemplo, na vida profissional, que enquanto eu estou aqui patinando ainda para sair daquele emprego, que eu estou há 5 anos para conseguir um lugar melhor, aquele meu colega de trabalho que começou comigo, está lá na frente. Quando a gente para pensar assim de impulso, né, vem logo o nosso orgulho, se sente assim mal e diz, mas aquele fulano também deu sorte, ou ele sempre puxou o saco de alguém. Não, irmãos, muitas vezes alguém trabalhou mais do que nós, se empenhou, obedeceu àqueles que estavam acima dele, sem se revoltar, com um salário baixo, com um investimento, que aquela fosse, digamos assim, uma poupança que ele estava fazendo para o futuro, e lhe rendeu os juros depois. Às vezes nós queremos galgar passos enormes, dar passos enormes a fim de alcançarmos um objetivo, mas ainda não é o nosso momento. E aí o respeito às nossas limitações, mas contudo, sem nunca deixar de acreditar sim nas nossas capacidades, nas nossas possibilidades, que todos nós carregamos conosco a centelha divina. E tem um texto desse pequeno livro que nos diz que esse se chama Coragem, de Chico Xavier, que ele nos diz que
Assim como nós tantas vezes depositamos uma fé imensa em Deus, Deus deposita fé em nós, pois nos enche de recursos, de capacidades para o trabalho no bem, o exercício da nossa caridade, o exercício da caridade, e para além disso, um exercício das nossas capacidades de aceitar a diversidade, de olhar ao próximo, de esquecer de pensar somente naquilo que nos agrada, de fazer o bem sem olhar e sem questionar aquele ao qual nós estendemos a mão para o trabalho no bem. Meus irmãos, não é que precise ser um trabalho grandioso e milaborante. O trabalho no bem, que a espiritualidade nos traz como o trabalho no bem, ele pode ser feito da forma socialmente menos aceita, mas que seja um trabalho de amor, pensando no próximo, dando a sua justa contribuição, que este trabalho no bem não ajudará somente os nossos irmãos e a nossa sociedade, mas trará lições profundas ao nosso progresso. E ainda assim, irmãos, às vezes é tão difícil pensar no nosso progresso, em como alcançá-lo. Mais uma vez, trabalho no bem, estudo, fé em Deus. Fé em Deus principalmente diante das dificuldades que nos chegam. Perder um ente querido, ver seus recursos financeiros se esgotarem, deixando às vezes o indivíduo em situações muito difíceis, perder o trabalho que tanto amava, ver um próximo doente, sendo que nós não podemos fazer nada, enfrentar uma doença. Todas essas dificuldades são também oportunidades. Às vezes nós precisamos olhar a elas com um pouco mais de atenção e fé, uma profunda fé. E aí novamente, não só em Deus, mas nas nossas capacidades. E pensar que aquilo talvez não seja de todo ruim. Talvez não seja de todo ruim. Às vezes nós queremos muito uma coisa, determinada viagem. Existem casos emblemáticos que a gente vai ver na história. Pessoas que não conseguem sair de casa para pegar um avião. E ali era porque elas ainda tinham um percurso a fazer nessa vida, sendo que o avião teve um incidente trágico e acabou caindo. Outras vezes nós não conseguimos o trabalho que gostaríamos, por mais que tenhamos nos esforçado. E é porque, de certa forma, aquele ambiente traria mais, digamos assim, entraves ao nosso desenvolvimento pessoal do que benefícios. Confiança em Deus. Tantas vezes, e aí esse exemplo é desse livro que nos traz uma mensagem que relata vários exemplos como esse. Ele nos fala, por exemplo, que uma doença que nos aflige, que já nos toma e parece a pior coisa do mundo, na verdade era só um aviso
para que nós possamos cuidar da nossa saúde, principalmente naquela área, naquele âmbito, para que posteriormente não tenhamos algo ainda mais grave. Males pequeninos é o título da mensagem. Claro, perder o ente querido não é um mal pequenino de forma alguma, e não quero nem de longe comparar. Mas que a gente possa aprender a verificar quando nós temos males pequeninos na nossa jornada e como aceitar isso com fé, resignação, com boa vontade. Me chegou essa adversidade, vamos em frente de forma positiva. E assim, irmãos, considerando o horário e o tempo que a exposição já tomou, concluímos as atividades de hoje. E o que eu gostaria de deixar como mensagem para os irmãos é que nós podemos sim progredir para melhorarmos a nossa vida, essa vida que é muito bonita, que nós temos tantas responsabilidades, mas que possamos agradecer e aproveitar tantas coisas boas que aqui temos, que diante das dificuldades possamos tomar isso como oportunidades no caminho, e não só para nos melhorarmos, mas também tomarmos todas as nossas ações, principalmente no contato com o próximo, na nossa profissão, num trabalho voluntário, num grupo de estudos, ajudando a um vizinho, como possibilidades de realizar o progresso coletivo, o progresso da nossa sociedade, dos irmãos, que tantas vezes a gente não vai saber nem o nome. E assim, meus irmãos, se nós nos esforçarmos, compreendermos as nossas limitações e capacidades, nós daremos bons passos em direção àquela outra lei divina de amor, justiça e caridade, com plenitude. Com plenitude. Uma boa noite a todos. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual.
Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando. Com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.